Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. Estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, uma aula de administração orçamentária, uma aula de administração financeira e orçamentária. Nesta aula nós vamos abordar o terceiro pilar do sistema de planejamento brasileiro, que é a Lei Orçamentária Anual. Inclusive, das leis, esta é a lei mais antiga financeira no Brasil. Ela é a Lei Orçamentária Anual. Tá aí, tá? Pessoal, a estratégia de ministrar essa aula para vocês, a gente está em dois blocos. Primeiro, nós vamos estudar tudo, preste atenção, tudo o que está previsto na Constituição. E depois nós vamos complementar o dispositivo constitucional com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E nesta aula, o professor traz para vocês duas jurisprudências de banca. Duas jurisprudências, dois entendimentos de bancas, a banca do CESP e a banca da FCC, tá? Eu acredito que as outras bancas devem seguir a tendência dessas duas bancas aí, inclusive a ESAF, tá? Então bora, gente. Aqui está meu e-mail pessoal, lsc.consultoria@gmail.com. Vamos lá, vamos embora. Vou explicar esse cara aqui para vocês. Então, divisão da aula, nós vamos trabalhar uma parte constitucional, não é isso, tá? E uma parte da LRF. A constitucional, nós vamos somente recordar, porque na altura desse curso, que é um curso de catequização, cara, você já fixou o conteúdo. Onde na Constituição está esse assunto, cara? Sem olhar no caderno. Papo reto, eu e você. Você tem que estar submetido à avaliação constantemente. Não é isso? E aí, onde? Exatamente. Artiguinho 165 da Constituição. O artiguinho 165 da Constituição faz o quê? Faz a previsão dos instrumentos de planejamento. O primeiro instrumento de planejamento foi o PPA, nós já estudamos. O segundo instrumento de planejamento chama-se o quê? LDO. E o terceiro instrumento de planejamento chama-se LOA. Rapaz, as questões de concurso estão misturando a administração financeira e orçamentária com a administração geral, cara. Esse cara aqui, o plano plurianual, é o planejamento, nunca esqueçam disso, ó. Estratégico do Estado. A LDO é o planejamento tático. E o orçamento é o planejamento operacional. Pronto. Estratégico, tático e operacional. Não esqueçam disso. Tá certo? Planejamento estratégico, tático e operacional. Tá aqui, os três. Tá aí. O que está perguntando agora a banca? A banca pode querer saber isso de você. A LOA é o quê? Um planejamento operacional. Outra pergunta que está caindo bastante, que aí eu vou abordar aquele assunto que eu acabei de fazer, a chamada que eu fiz no início da aula, sobre a jurisprudência de banca, é em relação aos prazos. Aos prazos. Por hora eu quero que você somente mentalize. Eu não vou explicar isso, eu vou explicar isso no final. Tá certo? Aqui você sabe que o nosso método é um método pragmático. Então, por hora, vença suas paixões. Eu sei que o aluno é aluno curioso, ele quer saber o porquê das coisas. O aluno, ele tem que compreender, claro que tem que compreender. Quando você compreende as coisas, entende, fica muito mais fácil você o quê? Memorizar, decorar. Mas por hora, aguente a sua ansiedade aí. Ó. Curto prazo é o tático e operacional, ou seja,
A LOA é curto prazo e a LDO é curto prazo. Certo aí, ó. Curto prazo. Pronto. Curto prazo. Professor, a LDO não é médio prazo. Preste atenção. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Isso é lá na onde? Na administração geral. Aqui é administração pública. Tire isso da sua cabeça. Professor, e o PPA? PPA, olha aqui que está escrito aqui, ó, médio prazo. Este aqui é o entendimento da banca FCC e do CESP. Ok? Isso é o entendimento da FCC e do CESP. Aliás, nós vamos resolver esse assunto agora. Agora com vocês. Então tá. Professor, eu quero que o senhor me prova. Professor, a vida toda eu fiquei sabendo que o tal do plano plurianual era um plano estratégico de longo prazo. É um plano estratégico de quê? Médio prazo. Eu quero que o senhor prova. Tudo bem. Você está fazendo um curso online para concurso, não é isso? É, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui da tela de propósito para não influenciar vocês, tá certo? Eu vou deixar no jeito aqui, tá aqui. No jeito, agora eu vou voltar com vocês, cara. Com vocês. Vamos fazer a questão 9. 9. Isso é potencial questão de prova de todas as bancas. Questão 9 é do TRF, segunda região, FCC 2012. É o plano de médio prazo. Médio prazo. Quais são os planos do governo? 3. PPA, LDO e LOA. PPA estratégico, LDO tático e LOA operacional. É o plano de médio prazo por meio do qual procura-se ordenar as ações de governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de 4 anos, ao nível do governo federal, estadual e municipal. Meu Deus do céu, muito fácil. O examinador aqui te deu vários sinais que a resposta é a letra C. Primeiro, falou de médio prazo. Médio prazo, você sabe que é o quê? O plano plurianual. Assim que você deve ir fazer as provas de concurso, cara, identificando o comando da questão. Procura as ações de atendimento. Outra aqui, ó, informação preciosa. 4 anos. Professor, se esse cara aqui é de médio prazo, qual que é do longo prazo? São os planos regionais e setoriais, planos setoriais da administração pública, previsto no artigo 65, parágrafo 4 da Constituição Federal, cara. Pronto. Então a resposta é a letra C. Conclusão. Para a FCC, o entendimento da FCC é o mesmo que do professor Luiz Antônio, que o PPA é um plano estratégico de médio prazo. Tá aí. Ok. Pronto. Professor, por que médio prazo? Porque 4 anos é muito pouco para a administração pública. Muito pouco para a administração pública. Tá? Médio prazo. Vamos lá, outro entendimento para vocês, crianças. Vamos lá, aqui. TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Espírito Santo. CESP 2010. Falando Espírito Santo aí, eu quero mandar um forte abraço aí para a turma aí do Espírito Santo aí, tá? Nós temos vários alunos no Espírito Santo, cara. Tá, alunos bastante atuantes aí no nosso Facebook, nas nossas páginas sociais, via e-mail, né? E meu tio tem um apartamento
Meu tio é mineiro, né? Então você sabe que mineiro tem... A praia do Mineiro é lá em Espírito Santo, cara. Ele tem numa praia lá, eu não fui lá ainda, ele já até me ofereceu, cara. Acho que o lugar é muito bacana, tem na internet lá, Ilha Velha, eu acho que é esse o nome, tá? Eu vou lá, tá? Esse 2012 não vai dar, 2013 talvez não, 2013 talvez eu vou levar minha família lá, viu? Aí vou mandar fazer uma chamada no Facebook aí para conhecer nossos alunos aí do Espírito Santo, viu? Então bora, vamos voltar para a aula aqui, gente. Então aqui é o seguinte, ó. Espírito Santo, né? Entre os instrumentos de planejamento parou. Quais são os instrumentos de planejamento? O aluno já tem que ter isso na cabeça. 3. Aqui é na martelada, cara. PPA, LDO e LOA. Tá certo? Comigo. Obrigatoriamente, os 3 elaborados a cada mandato do chefe do executivo. O único considerado de médio prazo é o plano plurianual. Correta, é o plurianual. Isso chama-se jurisprudência de banca. Cara, não tem jeito, cara. Aqui no LSC Concursos, você fica altamente competitivo. Altamente competitivo, cara, em curto espaço de tempo. Porque o nosso estudo aqui é um estudo pragmático. Ok, agora vamos lá, vamos voltar para a aula. Então, eu já passei para vocês a jurisprudência, por isso que eu atualizei essa aula aí. Então, nós já estudamos esse cara aí. Bacana? Médio e longo prazo. Vamos lá. Nós vamos estudar agora, aprofundar esse cara aqui. Os orçamentos anuais. É lei, não é isso? Ó, leis de iniciativa do Poder Executivo, né? Esse lei, orçamento anual, chamada vulgarmente de quê? Ou carinhosamente de LOA. Vamos estudar esse cara aqui. LOA. Professor, o que na Constituição faz? Então, no artigo 65, inciso 3º, ele não cria a LOA, tá? Ele não cria, presta atenção. Há a previsão da LOA. E no seu parágrafo 5º, ele vai descrever o que deve constar nessa LOA. Aqui no parágrafo 5º, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, compreenderá. Ali está escrito a lei ou as leis. Está no singular ou está no plural? Está no singular. Professor, tem significado? Claro que tem. Quando o constituinte, o legislador, descreveu a LOA, a Lei Orçamentária Anual compreenderá, ali consagrou um princípio constitucional orçamentário fantástico. Vamos ver se está escrito aqui. Isso. Princípio da unidade. Unidade vem de um. A LOA. O princípio da unidade. Ó. A LOA. Tá aí. Então, são quantas LOAs para cada ente da federação? Uma LOA para cada ente da federação. Aí está lá. Compreenderá. 2 pontos. Esse compreenderá significa dizer que ele tem, dentro da LOA, ele vai ter 3 pedacinhos, 3 partes. Professor, cai em concurso? Claro que cai, cara. É o orçamento fiscal, é o orçamento de investimentos e é o orçamento da Seguridade Social. Aluno do LSC Concursos é obrigado a saber o que consta no orçamento, o que está lá no orçamento fiscal. Se perguntarem para vocês, o examinador, tá aí, é uma galera aí que está fazendo concurso aí do Ministério da Fazenda. Esse cara aqui, vamos lá, pegar esse cara aqui.
O orçamento do Ministério da Fazenda está na parte do orçamento fiscal, de investimento, da Seguridade Social. A, B ou C? Está no orçamento da onde? Aqui, ó. Está no orçamento fiscal. Tem uma galera aí fazendo concursos para tribunais. TRF. O orçamento do TRF está no orçamento fiscal, de investimentos ou da Seguridade Social? Claro, fiscal. Tem uma galera aí fazendo concurso para a Anatel. O Anatel também é o quê? É fiscal. Tem uma galera aí fazendo concurso, pretende fazer concurso aí para um tal do IBAMA. É isso? É o quê? Seguridade Social. Desculpa, fiscal. O orçamento do INSS é o orçamento fiscal, de investimentos ou da Seguridade Social? Exatamente, é o orçamento da onde? Da Seguridade Social. Professor, o orçamento do Ministério da Saúde, Seguridade Social. Então anotem isso aí. A Seguridade Social são 3 produtos. Seguridade Social são 3 produtos de Estado, são 3 serviços que o Estado presta para a sociedade. Primeiro, Previdência Social. Segundo, Saúde. Terceiro, Assistência Social. Então, a Seguridade Social é a Previdência Social, é a Saúde e, finalmente, o que? Assistência. Os 3 orçamentos não fazem parte do orçamento fiscal, eles fazem parte do orçamento da Seguridade e o quê? Da Seguridade Social. Está aí, pronto. Então, já expliquei o orçamento fiscal, que é da administração pública direta, não é isso? E mais as fundações e as autarquias, ok? Que fazem parte do administração, exceto quem? Os da Seguridade Social, que quem faz parte da Seguridade Social é a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. O segundo orçamento é de investimento. Cara, investimento não tem a ver de empresa? Sim, então o que? Investimento é o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Pronto, está aqui, matou, fez. Professor, eu quero ficar competitivo. Fala para mim como é que o examinador brinca com esse assunto. Cara, ele vai falar assim, ó, maioria do capital com direito a voto, não é isso? Ele vai colocar aqui, ó, maioria, mais de 50%, ok. Gente, o que significa direito a voto? Ó, são as ações, 50% das ações ordinárias. Tá? É a mesma coisa. O examinador vai querer trocar o tal do ordinárias pelas preferenciais. Se o examinador trocar ordinárias por preferenciais, está errada. Porque as ações preferenciais não têm direito a voto. Somente as ações ordinárias que têm direito a voto. É papo sério? É papo sério. Professor, mas as ações preferenciais têm preferência o quê? Ao dividendo, ao dinheirinho. Não é isso? Pronto. Então já explicamos aqui os 3 orçamentos. Professor, o que mais que a Constituição versa sobre o PPA? Só para finalizar aqui, vamos lá. Orçamento fiscal, conceito para vocês. Referente aos poderes da União, dos seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Orçamento de investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Está aqui, pronto. Ótimo. Uma coisa importantíssima. Nós temos quantos orçamentos por ente da federação? 1. Como assim, professor, por ente? A União vai ter uma LOA por ano. Cada estado vai ter uma LOA por ano. E cada município vai ter uma LOA por ano. Só que em cada LOA dessa, cara, de cada ente da federação que compõe a nossa república, em cada ente nosso aqui vai ter 3 suborçamentos. Orçamento fiscal, investimento e seguridade. Então o orçamento, ele é uno, só que ele vai ter 3 suborçamentos, tá? 3 suborçamentos. Nesses 3 suborçamentos, deixa eu faltar aqui, professor, fora de ordem. Tá. Nesses 3 orçamentos, tem um dispositivo que ele fala o seguinte: critério da regionalidade. Lembram lá da aula do PPA que nós explicamos o critério da regionalidade? O que significa o critério da regionalidade? Eu quero buscar a sua memória. Qual que é o objetivo dele? Reduzir as desigualdades sociais com critérios interpopulacionais. Diz o seguinte, cara. O critério da regionalidade está aqui, ó, consagrado no parágrafo 7º do artiguinho 167 da Constituição Federal de 88. Diz o seguinte, que somente o orçamento fiscal e o de investimentos que tem que atender o critério da regionalidade. De novo, somente o orçamento fiscal e de investimentos deverão atender o critério da regionalidade. Eu já vi dezenas e dezenas de provas de concursos falando que o orçamento da Seguridade Social, porque é do povo, não sei o que, papapá, que história linda e maravilhosa, deverá atender o critério da regionalidade. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque não, a Constituição Constituinte assim não quis. Respeita a decisão do cara, meu. O critério da regionalidade, segundo nossa Constituição, aplica-se somente ao orçamento fiscal e ao orçamento de investimentos. Não se aplica o da Seguridade Social. Outra coisa muito importante, a compatibilidade da estrutura orçamentária. O orçamento fiscal e de investimento tem que ser compatível com o PPA e com a LOA. Ok? É a compatibilidade. Vamos falar agora um pouco mais da Seguridade Social. O da Seguridade Social, ele vai ter uma complementação constitucional lá no capítulo da Seguridade Social, que começa no 194, que vai passar os princípios, não é isso? Vai passar os princípios aí da Seguridade Social. E para quem está estudando direito previdenciário, cara, isso você tem que saber porque é questão certa. Sempre cai uma questãozinha Ctrl+C, Ctrl+V do artiguinho 194. O 195 vai tratar do custeio da Seguridade Social. Vai fazer a previsão do quê? Das contribuições patronais e dos trabalhadores. É isso? E lá no seu parágrafo único do artigo 195, que trata do custeio da Seguridade Social, fala o seguinte: as receitas dos estados, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social, você vai lembrar de 3 caras. Qual que é? Previdência, Saúde e o outro cara é Assistência Social. Constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União, ou seja, cada um vai ter
o seu próprio orçamento da Seguridade Social, não integrarão o orçamento da União. Isso cai em concurso. A proposta do orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, que são os produtos, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. Então, é o seguinte, é a necessidade do orçamento da Seguridade Social atender os dispositivos, metas e prioridades estabelecidas no plano tático na LDO. E quem vai fazer a gestão? A gestão vai ser unificada? Já caiu isso em concurso? Não, a gestão não é unificada. Quem vai gerenciar a saúde? A saúde, previdência, previdência. Ou seja, cada macaquinho no seu galho. Um pouco de doutrina para vocês. A lei especial que contém a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho. Prestem atenção. LOA, matéria orçamentária. Duas coisas. Receita e despesa. Gente, presta muita atenção. A receita, ela vai receber o nome de prevista. A receita, ela é prevista. Isso aqui é questão pegadinha que despenca em concurso público. A despesa, ela é chamada de fixada. Eu já vi dezenas de concursos, cara, todos os anos. Todas as bancas repetem essa mesma questão. Todos os anos, todas as bancas. Ele vai falar que a receita é fixada e a despesa é prevista. Você vai marcar o quê? Errada. Então, a discriminação da receita e da despesa pública, como receita pela previsão e a despesa pela fixação. O que acontece, gente? Como o orçamento ele é um monstro de valores, não é isso? É um valor muito grande. Eu sempre já falei, tem uma aula lá para frente que a gente vai explicar o que é o processo legislativo especial orçamentário, tá? Muito interessante esse cara. É o seguinte: quando um deputado, um senador é o relator do orçamento, cara, é o presidente da comissão do orçamento, nunca mais esse cara será o mesmo. Ele vai ser o deputado, o senador, um artigo definido. Definido, vai ser o cara. Por quê? Porque envolve muito dinheiro. Então o orçamento tem um impacto, o orçamento governamental tem um impacto muito grande na economia. E existe uma ciência que estuda isso na economia, as finanças públicas, que vai trabalhar o que? A política econômica e financeira, o programa de trabalho. Então o orçamento tem toda essa prerrogativa. Lei dos meios. Você vai trabalhar na administração pública, cara. Você é um secretário de Estado, por exemplo. Você acabou de tomar posse, você está naquele pique danado, você quer mostrar serviço, você está com boas intenções, você está com... Conhece o perfil, né?